Sim, antes de começar a entrevista, Adriano, que eu já falo com a doutora, só passar duas informações para quem está Tá joia. acompanhando a transmissão do Tiro Play manhã, que o prefeito da capital, Bruno Covas, né, ele foi internado na noite dessa segunda-feira, né, depois de ter sentido um desconforto abdominal. A gente sabe que o prefeito da capital ele está fazendo um tratamento, né, contra um câncer, e se sentiu mal, está internado, e segundo o boletim médico, ele está clinicamente bem, né, segue em observação médica, enquanto aguarda a conclusão dos resultados aí dos exames. Então, aí nas próximas horas, nós traremos mais informações sobre aí o quadro de saúde do prefeito da capital. E uma outra informação vem do Rio de Janeiro, que é uma nova fase da Lava Jato, da Operação Lava Jato, que prendeu 5 pessoas. Entre essas pessoas está o expulsado Paulo Melo e o empresário Mário Peixoto. E, infelizmente, a prisão acontece por um assunto que nos deixa muito triste, que é uma suspeita de fraude com os hospitais de campanha lá do Rio de Janeiro. Então, bem no meio dessa pandemia, aquilo que a gente sempre fala, ainda tem pessoas que tentam se aproveitar de uma situação como essa, né, para tentar obter algum favorecimento, né? Então, passando essas duas informações para o pessoal que está acompanhando, que são notícias de última hora. A operação aconteceu agora pela manhã, né? E prenderam 5 pessoas aí envolvidas em fraudes, né? Mas, tá certo. Vamos ver aí o que acontece no final. Mas isso não é, infelizmente, não seria novidade, não seria para se espantar, né? Porque o que tem de pessoas com mau caráter se aproveitando de toda essa situação em todas as esferas, desde comerciantes que vendem produtos a 3, 4 vezes mais o valor original, desde políticos que faz desvio, enfim. Então, não importa o setor, mas principalmente no meio político, não seria novidade a gente ouvir ou ter uma informação como essa, infelizmente, tá bom? Olha, as duas vão estar na tela o tempo todo para que as pessoas que estão nos assistindo possam ver vocês, tá bom? Só para avisar que vocês vão estar no ar o tempo todo. E a gente começa então a nossa entrevista, porque eu quero... Já até peguei um papelzinho aqui, uma caneta, para anotar algumas dicas. Vamos lá, Vanessa. Bom, primeiro eu quero agradecer novamente, né, a participação da doutora Adriana. É um prazer recebê-la, né, para falar um pouquinho para a gente de um tema tão importante, né, que é a alimentação. A gente tem ouvido muito, doutora, sobre a importância de uma alimentação saudável nesse momento de pandemia. Lógico que a gente tem que estar atento, né, com essa parte de alimentação, não só durante a pandemia, mas na nossa vida como um todo, porque influencia muito, como a senhora disse para a gente aí antes da entrevista. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente quais são as dicas, né, já que estamos nesse momento tão conturbado e agora que as pessoas estão tendo esse olhar um pouquinho mais criterioso com a alimentação, quais as dicas a senhora dá para quem está querendo correr atrás aí do prejuízo e tentar fazer uma alimentação um pouco mais saudável nesse momento de pandemia e reforçar aí o sistema imunológico? Então, Vanessa, o que acontece? É bem importante a gente pensar na alimentação neste momento, não só pela questão da estética, mas principalmente a questão de saúde. E quando a gente fala em saúde, essa questão da imunidade, ela é extremamente importante neste período de Covid-19. Então, assim, por exemplo, nós já temos alguns estudos mostrando uma característica bem particular nas pessoas que foram diagnosticadas com Covid, que é a deficiência de vitamina D. Então, assim, a alimentação, ela tem papel fundamental na nossa vida, não só da parte de paladar, mas principalmente na manutenção de saúde. E está acontecendo muito que as pessoas estão me procurando porque elas estão aumentando o peso. Por quê? Porque elas estão mais ansiosas, porque elas estão sedentárias. Então, acaba que influencia no lado emocional e elas acabam comendo mais. E aí, o que acontece? Dica para quem quer correr atrás do prejuízo seria: tente manter uma alimentação saudável durante essa fase. O que seria uma alimentação saudável? Você não precisa deixar de comer. É comer certo, quantidade certa e qualidade certa. Então, a gente sempre preconiza os alimentos assim, com baixo índice carboidrato de baixo índice glicêmico, que seria isso: pão integral, arroz integral, tubérculos, então mandioquinha, batata doce, a beterraba, a cenoura. As proteínas, que são as carnes, as aves, os peixes, preferencialmente magras, entendeu? Ter o cuidado na hora
de fazer esse alimento, mas aí existe uma questão. Não adianta só você ajustar a qualidade da tua alimentação, mas não ajustar a quantidade. Então, assim, é muito comum as pessoas me procurarem, olha, eu tô comendo tudo certo, eu como arroz integral, eu como pão integral, eu como leite desnatado, porém, quanto que ela tá comendo disso ao longo do dia? Você já parou para pensar nisso? Sim. Entendeu? Então, assim, não adianta você ter uma alimentação com alimentos saudáveis se você está exagerando na quantidade. O alimento saudável, ele serve tanto para quem precisa perder peso, como para quem precisa ganhar peso. Verdade. Qual que vai ser a diferença? Quantidade. E aí vem uma pergunta, né? Já vou respondendo. Qual que é a minha quantidade? Dá para a gente saber qual que é a quantidade sem fazer uma avaliação nutricional? Não, não dá para fazer. Então, a gente não dá para saber. Então, assim, o que acontece? Nós temos a taxa de metabolismo basal. O que é a taxa de metabolismo basal? É um cálculo que estima quanto que o indivíduo gasta de caloria ao longo de um dia. Para emagrecer, você precisa ter balanço energético do seu metabolismo basal negativo. Ou seja, você tem que consumir menos calorias do que você gasta no período de 24 horas. Se eu tenho um balanço energético positivo, ou seja, eu estou fazendo elas por elas, eu vou manter peso. Entendeu? Então, assim, exemplo, se o meu metabolismo, se eu tenho uma taxa de metabolismo que queima 1.200 calorias dia, e eu estiver comendo 1.200 calorias dia, eu vou manter peso. Se o meu metabolismo for 1.200 calorias dia e eu estiver consumindo 1.500, eu vou começar a ganhar peso. Ou seja, a senhora quer dizer que se eu estou em casa, sei lá, só deitado, vendo filme, não faço nada, não me movimento, não queimo caloria, mas eu vou lá, como pipoca, faço lá um pão de queijo, depois eu vou lá, como um lanche, depois eu vou e almoço. Ou seja, eu estou consumindo mais caloria do que gastando, e aí por isso que tem o aumento do peso. Praticamente isso, né? Que é o que a maioria das pessoas tem feito. É o que a maioria das pessoas tem feito, até por questões de ansiedade. Sim. E as questões relacionadas à ansiedade, elas também estão relacionadas à parte alimentar. Por quê? Quando você tem ansiedade, é muito comum que o paciente ele esteja com ácido fólico baixo, é muito comum que ele esteja com vitamina B12 baixa, é muito comum que ele esteja com vitamina D baixa. E toda essa deficiência de vitamina gera algo que a gente chama de fome oculta. Sabe aquela vontade de comer algo que a gente come e não se sente satisfeito? Sim. Isso é o que a gente chama de fome oculta. Isso sinaliza deficiência de vitaminas e minerais. E se você está com deficiência de vitaminas e minerais, logo você está também com o sistema imunológico baixo. Doutora, a senhora falou dessa questão das vitaminas e me chamou a atenção que dias atrás eu precisei ir na farmácia para comprar alguns medicamentos e percebi a ausência de vitamina C nas prateleiras, né? A senhora está falando dessa necessidade que as pessoas têm aí de repor, e o brasileiro, a gente até comentou isso numa entrevista com outro médico, tem mania de se automedicar. A senhora falou da questão da vitamina D, e o pessoal está querendo reforçar demais, né, o sistema imunológico. Como que a senhora vê as pessoas que estão indo em busca dessas vitaminas sem uma orientação médica, sem uma orientação de uma nutricionista que fale, olha, esse suplemento é adequado para você, você pode tomar por quanto tempo? Como que a senhora vê essa autossuplementação, né, vamos dizer assim? As vitaminas que as pessoas estão indo atrás, a vitamina C e até mesmo a vitamina D, que tem se falado muito sobre a importância dela, né, para o reforço do sistema imunológico. Ela pode ser ingerida sem prescrição médica? A pessoa pode ir atrás de uma farmácia de uma vitamina D? Então, o que acontece? Isso realmente acontece, o brasileiro tem essa mania mesmo de se automedicar. Doutora, eu vou pedir para a senhora falar um pouquinho mais alto, só para a gente melhorar um pouquinho o som aqui, tá bom? Desculpa te interromper. Tá bom. Perdão. Imagina. Então, vamos lá. Voltando à questão de se prescrever vitaminas e minerais. O que acontece?
antes de fazer isso, é super importante fazer os exames, porque através dos exames de sangue, nós conseguimos ver como que estão essas vitaminas no teu organismo. Então, a melhor forma de fazer essa suplementação é identificando se você está carente dessa vitamina ou não. Se estiver carente, dependendo da carência, nós fazemos a prescrição de acordo com o resultado do exame, tá? Então, assim, é muito importante fazer isso, porque as vitaminas, elas tanto servem para reforçar o nosso sistema imunológico, não só o sistema imunológico. O que as vitaminas dos minerais fazem? Eles participam de todas as reações bioquímicas do nosso organismo. Todas. Então, assim, se está faltando alguma vitamina e algum mineral, o que vai acontecer? Eu vou ter já um problema de saúde por conta dessa deficiência. Então, assim, é bem importante, não só por conta da imunidade, mas pelo papel que essas vitaminas e esses minerais têm no nosso organismo. Se eu tenho vitamina de menos, vai me fazer mal? Vai, mas se eu tiver demais, também. Então, existe dosagens. Vitamina C, que a gente tem na prateleira, você pode perceber, é muito comum que ela tem 1 grama de vitamina C. Sabe qual é a quantidade que nós temos que tomar por dia? 200. Olha, o que acontece? 200 miligramas. Então, o que acontece? Por que 1 grama de vitamina C? O que vai acontecer? Parte dessa vitamina vai passando pela urina. Não tem a necessidade de suplementar 1 grama de vitamina C por dia. Então, tudo tem dosagem certa, porque se tiver carente, vai ter problema de saúde, mas se tiver excedendo, também. Então, intoxicação, queda de cabelo, vai ter repercussão também. Deu para entender? Sim. E no caso da vitamina D, doutora, que estão falando muito, vitamina D, falam do zinco, elas podem ser, pelo que a senhora está falando, não pode ser administrada. Então, tem algum alimento? Tem prescrição. Não pode ser administrada sem prescrição. E como obter essas vitaminas de forma natural, já que elas não podem ser ministradas sem a orientação de um médico? Então, é assim, como que eu faço a avaliação? Primeiro, se você está com carência de vitamina, pela alimentação, você não consegue ajustar. Não consegue. Por mais que você tenha faça um prato colorido, coma fruta, verdura, legume nas quantidades certas ao longo de um dia, se estiver carente, não vai corrigir só com alimentação. Vai precisar da suplementação, sim. Porque o que acontece? Se eu for ingerir a quantidade de alimento para me dar a quantidade de vitamina para aumentar o meu organismo, eu vou comer muito. O que vai acontecer? Vai engordar. Entendeu? Então, assim, a suplementação, quando ela é feita de maneira funcional, avaliada, tudo isso a gente verifica. Então, por exemplo, o indivíduo quer emagrecer, ele começa a fazer uma dieta de baixa caloria. Então, se ele já está fazendo uma dieta de baixa caloria, o que vai acontecer? Ele vai estar ingerindo menos alimentos. Se ele estiver ingerindo menos alimentos, ele não vai alcançar a quantidade de vitaminas e minerais. Então, o que a gente faz? A gente mantém o indivíduo com a dieta de baixa caloria para o emagrecimento e faz a suplementação dessas vitaminas, desses minerais, porque assim, vitaminas e minerais não têm calorias, gente. As pessoas pensam que tem. É muito comum no consultório as pessoas perguntarem: doutora, mas se eu consumir essas vitaminas eu vou engordar? Não tem calorias. Entende? Sim. E essa é uma grande questão, né? As pessoas ficam com esse receio de engordar porque estão tomando vitamina. A gente acho que lembra da fase de criança que tomava vitamina para engordar. Minha mãe passou a minha infância inteira me dando gemada com biotônico, menina. Era de manhã, à tarde e à noite. Tá aqui o resultado. Era um copo desse tamanho com biotônico. Ah, a doutora tá rindo porque as mães fazem isso. Era ovo, biotônico, laranja e bota a goela abaixo. E não tomava não para ver. Aqui o resultado. E aí o que acontece, Adriano? E aí eu vou perguntar: biotônico, ovos, que mais? Laranja.
são vitaminas? Não. O biotônico, ele era para abrir o apetite, gente. Já começa por aí, entendeu? E quando você acrescenta ovos, laranja, tinham mães que batiam com leite condensado. Não, com leite condensado a minha não fazia, então, não. O que acontece? E as pessoas associam isso até hoje à administração de vitaminas minerais. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Se você tomou um biotônico com ovo de... E assim, era com ovo de pata. Exato, era exatamente desse tamanho. Era com ovo de pata, gente. Então, o que acontece? Mais leite condensado, mais laranja, pum, né? Uma bomba calórica mesmo. Mas assim, as vitaminas que a gente prescreve não tem nada a ver com isso. E o que eu acho mais legal, gente, é o seguinte, é fazer isso de maneira magistral. O que significa isso? Fazer de acordo com o teu organismo. Porque o que tem nas prateleiras é algo assim padronizado. Padronizado, exato. Entendeu? Então, assim, eu gosto muito de trabalhar da maneira magistral. Ou seja, prescreve, faz isso numa farmácia de manipulação, porque vai estar ajustado às tuas necessidades. Isso é muito importante, tá? Não desmerecendo o que tem nas prateleiras. Não, claro. São produtos bons. Se tiver alguma necessidade, se for mais rápido, pega o que tiver na prateleira mesmo. Mas dá para fazer isso de uma maneira bem personalizada. Tá. Bom, posso fazer aqui algumas considerações? A pergunta que a Vanessa fez agora há pouco, relacionada à vitamina D e também ao zinco, tem a ver com o que com que a Noêmia também mandou aqui para a gente pelo Facebook, que ela fala assim, a princípio se falava em vitamina D, mas agora o zinco também está sendo citado. Onde podemos encontrar essas vitaminas nos alimentos? Só para a gente finalizar essa partezinha, né, já foi falado, tá. Mas em que alimento pode ser encontrado? Aí depois eu parto para uma outra questão também. Então o zinco, ele também, deixa eu só colocar para as pessoas quais as vitaminas que são muito importantes agora para reforçar o sistema imunológico. Vitamina C, o zinco, o ácido fólico, o ômega 3, a vitamina D. São alimentos, assim, por si só, eles já reforçam o sistema imunológico, tá? E aí o zinco, a vitamina C, o ácido fólico, frutas cítricas, gente. Laranja, acerola, abacaxi, limão, morango, tomate, brócolis, couve, pimentão vermelho. Então, são alimentos ricos nessas vitaminas. Depois, se vocês quiserem, a gente até deixa isso no Facebook, por escrito, para que as pessoas tenham... Bacana. Não tem problema nenhum. Mas são esses alimentos que são ricos nessas vitaminas. Qual que é o nome da... Noêmia. A Noêmia, vale ressaltar que é importante fazer um check-up para ver se realmente você tem necessidade de fazer a suplementação. E aí, não havendo necessidade, é dar preferência para esse tipo de alimentos, ok? Tá certo. Doutora, a gente, quando vai na drogaria, a gente encontra aqueles potinhos, vitamina D, vitamina isso, ou seja, não é aconselhável, como eu já fiz, não vou mentir, de chegar lá e pegar um potinho de cada um, porque está na promoção de 30 por R$19,90. Aí eu pego lá a vitamina C, eu pego o que tem do peixe, desculpa, agora esqueci. O ômega 3, eu saio pegando. Já foi de eu tomar café da manhã e o meu café da manhã ser só comprimido, praticamente, de tudo quanto é tipo de vitamina. Então isso não é bacana, isso não é legal, mesmo que esses produtos estejam disponíveis ali, a gente também não deve, assim como qualquer outro medicamento, pegar, levar para casa e tomar um de cada um na manhã, um de cada um no período da noite, não é bacana. Não é bacana porque você nem sabe se você está excedendo fazendo dessa forma. Tá. Então, assim, por exemplo... levedura de cerveja, nossa, já tudo isso. Adriano, o que acontece? Olha, conforme nós estamos avançando a nossa idade cronológica, porque envelhecer ninguém envelhece mais, graças à dermatologia, não é verdade? Exato. Então, a aparência é super jovem, mesmo avançando a idade cronológica. O que acontece? Conforme vamos avançando essa idade cronológica, o nosso corpo, o nosso organismo, ele já não tem a mesma eficiência de quando você tinha 20 anos. Certo. Então, apesar da nossa
estarmos com uma aparência maravilhosa, as nossas células estão envelhecendo sim. Sim. Então, assim, ele não vai ter, uma pessoa com 40 anos, ele não tem a mesma eficiência de absorver as vitaminas de uma pessoa de 20 anos. Então, começar o dia com várias cápsulas já identifica a nossa idade, já começa por aí. Porque nós vamos sim precisar fazer essa suplementação, tá? Suplementação funcional, no meu ponto de vista, é o futuro da boa saúde, da jovialidade, de ser jovem, de estar jovem, de estar com uma aparência melhor, entendeu? As pessoas, elas vão envelhecer melhor se elas fizerem essa suplementação funcional, porque nós vamos, eu já preciso, tá? Eu já tomo várias de manhã. Tomo várias, adoro. Entendeu? Porque dá resultado mesmo. Mas, sempre ressaltando, tem a maneira correta de fazer isso. Então, assim, procure um médico ou um nutricionista da tua confiança que trabalhe nessa área de suplementação funcional, que é algo que eu já visualizei há muito tempo. É muito interessante estar falando de imunidade agora, porque eu já trabalho com isso há muito tempo. Há muito tempo, entendeu? Por quê? Por conta de formação, eu sou muito estudiosa, eu vou atrás e tudo mais. Então, quem é meu paciente sabe que eu já faço isso há muito tempo. Há muito tempo. Então, assim, vamos precisar ter esse monte de pílula de manhã? Vamos. Mas vamos fazer da maneira correta. Posso dar um exemplo? Pode, depois eu tenho uma outra pergunta para fazer aqui. Mas pode dar um exemplo, vamos lá. Mulher reclama muito de queda de cabelo, certo? Certo. Sabe o que acontece quando você está com queda de cabelo? Você pode ter uma descompensação na ferritina. Ferritina não ferritina são estoques de ferro no nosso organismo. Então, mulher, por exemplo, se ela tiver com ferritina abaixo de 75, vai ter queda de cabelo. Entendeu? E tem uma descompensação também no cobre e no zinco. Então, vamos supor, se o meu cobre estiver muito alto, o meu zinco estiver muito baixo, eu vou ter essa queda de cabelo. Então, todo o tratamento de queda de cabelo, ele precisa dosar essas vitaminas para a gente fazer um ajuste. Ok? Doutora, vou fazer uma pergunta do nosso produtor. Posso cortar um pouquinho, Adriano? Claro. Só fazer uma pergunta. Pode. Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho pra gente. A gente falou dessa questão da ansiedade, né? Que as pessoas estão em casa ansiosas, não vem a hora de voltar à rotina, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho pra gente sobre quais alimentos devem ser evitados, assim, retirados, se puder jogar fora. Ixi, pronto, eu vou passar fome, quer ver? Já não como mais, olha lá. Sobre a ingestão, e sobre a ingestão, as pessoas que estão consumindo um pouco mais de álcool também, né? Porque eu percebi também, como aqui em casa eu sou a única que sabe fazer compra, muitas vezes você percebe no carrinho das pessoas um pouquinho mais de garrafas de vinho, um pouquinho mais de cerveja. Se o consumo do álcool, né, pode prejudicar, né, baixar a nossa imunidade, e se for consumido, o que deve ser consumido aí e qual moderação que ele deve ser consumido? Ó, o que acontece? Se o paciente está com essa ansiedade, está descontando, está compensando na alimentação, o que eu oriento? Quando for ao supermercado, nunca vai com fome. Sempre após uma refeição. Se você vai no supermercado com fome, você passa em todas as gôndolas de guloseimas e leva. Tá? Isso é um comportamento, tá? Que nós temos e é verdade. Então, vá sempre após uma refeição. Faça a lista, porque quando você vai ao supermercado sem fome, você entra, você pega o que você precisa e você vai embora. Então, essa é uma dica muito importante que eu dou. Porque, assim, não precisa se privar de nenhum alimento para diminuir a ansiedade, tá? Então, assim, uma das características do meu trabalho eu sou contra terrorismo alimentar. Sou contra radicalismo. Não existe esse negócio, não pode comer um chocolate, pode comer um chocolate sim. Não existe esse negócio, não pode tomar um vinho, pode tomar um vinho sim. Mas tudo com equilíbrio. E aí, o que acontece? Então, assim, eu acho que essa dica do supermercado, ela é mais importante do que a gente restringir algo. Então, assim, quando o paciente é um paciente que ele gosta muito de doce, por exemplo, eu não restringo na dieta de emagrecimento. O que eu faço? Eu coloco a porção que ele pode comer por dia.
tudo aquilo que não é, que é restringido gera mais vontade. Isso é comportamental. E quando você não restringe, é muito comum o paciente chegar, olha, não tenho mais essa vontade de comer doce todos os dias. Por quê? Olha o comportamento, não restringiu. Ele entendeu que ele pode comer doce na quantidade certa, que isso não atrapalha a dieta e que ele consegue emagrecer sim. Então a melhor forma de emagrecer é comendo todos os alimentos, não restringindo nada, prestar atenção na qualidade desse alimento e ajustar a quantidade. Questão do álcool e imunidade. Bebida alcoólica demais diminui a imunidade? Diminui sim, gente. Então, para com esse comportamento de beber todos os dias e de maneira desenfreada, porque isso pode baixar seu sistema imunológico, sim. Pode deixar você vulnerável a gripes e resfriados, sim. Entendeu? Fora que pode aumentar triglicéridos, fora que pode ter uma esteatose hepática, que é uma doença no fígado, fora outras coisas. Por que as pessoas bebem, né, quando estão ansiosas? Porque o álcool, ele acaba assim, dando essa sensação, essa falsa sensação de relaxamento, entendeu? Então, assim, essa sensação de relaxamento neste momento é algo que as pessoas acabam indo muito para isso. Então, assim, ó, percebeu que está excedendo, que está bebendo demais, o que eu oriento a fazer? Procura ajuda profissional, entendeu? Porque senão você pode não estar com coronavírus, mas você pode adquirir, por exemplo, você pode se tornar etilista. Sim. Isso não é um problema, isso é um problema de saúde, entendeu? Então, assim, tá percebendo que está exagerando, é a hora de procurar, sim, um profissional para ajudar nessa parte emocional. Envolve a nutrição? Bastante. Envolve bastante. Outra questão importante, falando do álcool. Existe quantidade por dia? Existe, gente, existe. Então, exemplo, homens, vocês podem tomar 2 taças, 2 cálices de vinho por dia, mulher 1. Ok? Vinho faz bem pro coração? Faz bem pro coração, mas é o vinho tinto seco. Não adianta você ir lá comprar aquele vinhozinho doce no supermercado e achar que você está fazendo super bem pro seu coração, porque você não está fazendo nada bem. Doutora, quer dizer que aquele vinho de R$9 não vai ajudar? Olha, se ele tiver essa característica que eu falei, se for um vinho, que eu nem sei se existe esse vinho, mas tudo bem. Se ele tiver essa característica de ser tinto e seco, ele faz bem pro coração, mas nas quantidades certas. Então, mulher, um cálice, quantos ml? É um cálice de 150 ml. Não adianta um cálice... Aumentar o cálice para poder tomar mais, né, doutora? Eu vi uma brincadeira na internet outro dia, a pessoa falando assim, olha, meu Nutri liberou uma taça de vinho por dia, era uma taça desse tamanho. Eu falei, calma, não é isso, claro, entendeu? Claro. Então é isso. Doutora, tem aqui pergunta da nossa produção, vamos para a primeira aqui, ele pergunta, o nosso produtor Gabriel, como fazer uma boa divisão alimentar no período aí de 24 horas? Como dividir isso em 24 horas, né? E aí depois tem uma outra também aqui que ele faz. Tá. Então eu respondo depois que você fala. Isso. Então, assim, qual que é a melhor forma de dividir essa alimentação? Depende da rotina da pessoa, depende do horário que ela acorda, depende de como é o comportamento de fome dela. Existem algumas pessoas que elas não têm hábito de tomar café da manhã. É errado? Não é errado. Se isso for o hábito dela, não tem problema. Então, assim, comer a cada 3 horas é uma estratégia para emagrecer? Ela se aplica a todas as pessoas? Não. Quando o paciente é muito ansioso, ele tem vontade de comer toda hora, o que acontece? Eu ajusto a dieta dele, ou seja, a quantidade de calorias que ele pode consumir ao longo do dia a cada 3 horas. Eu ajusto as quantidades a cada 3 horas. Mas é um paciente que ele não tem muito apetite, ele não é assim, de ficar beliscando. Não tem problema nenhum ele comer, ele ter 3 refeições ao dia. E que vai realmente fazer com que ele emagreça ou ganhe peso? Ajustar o valor calórico da dieta dele ao longo do dia. Como que ele faz isso? Por aplicativo é válido?
existem vários aplicativos que fazem essas contagens de calorias ao dia. Eu não acho válido. Eu não acho válido por quê? De uma certa forma, não teve uma avaliação, não fez exame, não sabe qual qualidade que o paciente pode consumir. Então, assim, é muito importante lembrar que se eu tiver diabetes, a qualidade da minha alimentação vai ser uma. Se eu tiver colesterol alto, a qualidade da minha alimentação vai ser outra. Então, não adianta ajustar só o valor calórico, mas também não fazer uma avaliação global, que inclui os exames, entendeu? E a rotina do paciente, principalmente. Adianta eu falar assim, olha, abacate é bom, abacate tem ômega, abacate tem vitamina E, mas o paciente não gosta, e aí? Vai funcionar? Não vai funcionar. Ou também não adianta comer com aquele monte de açúcar, né? Tem que ser o abacatezinho sozinho, que é maravilhoso, né? Olha, uma vez, eu gosto de dar esse exemplo para meus pacientes no consultório, fizeram aí, não sei se foi uma ressonância, uma tomografia, mostrando as fotos de um indivíduo que usou cocaína e um que ingeriu açúcar. A semelhança era muito grande. Então, meu querido Adriano, elimine açúcar da tua vida. Não. Realmente não faz bem. Eu não estou falando que eu faço isso, não. Eu gosto muito de abacate, mas eu como ele sem açúcar. Não, eu falei que não adianta as pessoas comerem. Não, eu não faço isso, não. A senhora sabe que, vou chamar de senhora por educação, mas né, jovem. Açúcar, eu particularmente, eu só consumo açúcar que é embutido nos próprios alimentos. Se eu vou tomar qualquer coisa, na minha casa, por exemplo, não tem açúcar, porque eu não sou de colocar açúcar em absolutamente, mas aí já é mania, vamos dizer assim, minha. Então, se tem açúcar no alimento, sei lá, o pão, o arroz ou qualquer outra coisa que eu já como, aí ok. Mas para eu colocar é muito difícil. Tem aquele dia, claro, até café eu tomo sem açúcar, não gosto muito de café porque eu prefiro chá. Mas tem aquele dia, claro, que eu falo, não, eu preciso tomar um café bem doce para dar uma acordada. Aí eu vou lá, coloco um pouquinho de açúcar e acabou. Mas isso é muito, muito raro. Doutora, tem uma outra pergunta aqui que é o seguinte. Eu gosto muito de tomar maçã peruana, o comprimido. O que a senhora acha da maçã peruana? É maca peruana. É maca? Ah, tá. Maca peruana. Tá bom. Desculpa. Imagina, a maca peruana é um suplemento que ele melhora a disposição. Dizem também que aumenta a testosterona, se é verídico ou não sei, porque nós não temos assim estudos que abordem essa situação. Mas as pessoas que consomem a maca peruana, elas sentem melhor disposição e elas relatam que que melhora a libido, sim, tá bom? Se é um efeito placebo ou se não sei. Qualquer pessoa pode consumir a maca peruana, assim. Da mesma forma que não existem estudos concluindo que ela vai ter todos esses benefícios, também não tem nada falando que prejudicou. Então, assim, quer experimentar? Faz uma avaliação, vê se realmente ela se encaixa no teu perfil para consumir e ajustar a quantidade, porque a diferença do veneno, né? Tem isso, e do remédio. O remédio é a dosagem. A dosagem, Doutora, o Adriano falou... sim, desculpa, pode concluir, doutora. Repete a pergunta, porque eu não sei nem se eu consegui responder. Não entendi, doutora. Da maca. Faz de novo a pergunta da maca. Fazer de novo a pergunta da maca? O que a senhora acha, né? Se a senhora acha bacana ou não tomar. Então eu já respondi. Isso. É isso. É tá? isso. Vanessa? Doutora, o Adriano falou dessa questão que ele prefere mais chá do que café. E eu acabei me recordando que existem muitas pessoas que fazem o uso de chás para emagrecimento, né? Acham porque o chá é algo natural que pode ser consumido de qualquer forma, às vezes até em grande quantidade por dia. Como que a senhora vê e qual dica que a senhora dá das pessoas que fazem o consumo desses chás aí, chá que desincha, chá que isso de verdade funciona ou a pessoa pode colocar em risco a saúde? É assim, não vou te falar risco à saúde, porque não chega também nesse grau, tá? A não ser assim, mulheres grávidas tomarem cuidado com alguns chás, que são abortíferos e tudo mais. Aí, quando a gente fala de uma gestante, a gente tem que prestar um pouquinho mais atenção nessa questão dos chás, porque assim, os chás eles são feitos
de produtos naturais e que tem propriedades funcionais. Então, vai ter um efeito no nosso organismo. Existem os chás que ele realmente promove uma diurese, então vai ajudar a retenção de líquido. Existem alguns chás que tem cafeína, que tem o chá verde, por exemplo, que ele vai dar uma aceleradinha no metabolismo, porém eles não são milagrosos. Então, assim, quero emagrecer, estou tomando 2 litros de chá verde por dia, mas estou comendo tudo errado, não vai emagrecer nada, não existe milagre. Para emagrecer é balanço energético negativo, não existe outro jeito de emagrecer, gente, não existe. Doutora... Não existe essa conversa, não existe essa conversa. Ai, não estou comendo nada e não emagreço. Não, gente, está enganando você mesmo? A pessoa que não come nada vai emagrecer, sim. Se isso fosse verdade, por que quando você faz cirurgia bariátrica você emagrece? Porque restringiu. Então, assim, não se engane, não se engane. Os chás são bons? São bons. Tem propriedades funcionais? Tem. Eu adoro chá, mas tem que tomar cuidado também, porque eles são extraídos de plantas que têm propriedades funcionais. Uhum. E aí, qual que é o melhor tipo de chá que é legal para eu tomar para esse desinchar, que é uma proposta interessante para melhorar a retenção de líquido. Então, pensando em emagrecimento, chá verde, desinchar é muito bom, chá de cavalinha, chá de... eu gosto muito da caqueja amarga, eles ajudam, e eles ajudam também, Vanessa, na saciedade. Porque assim, se eu tomo 2 litros de água, 2 litros de chá por dia, o que acontece? Eu estou tendo uma plenitude gástrica muito grande. Isso vai diminuir o meu apetite? Isso vai proporcionar que eu coma menos? Vai. Mas você pode tomar 2 litros de água, que vai ter um benefício muito melhor do que você tomar 2 litros de chá, ok? Porque o chá não hidrata, tá? E se você tomar 2 litros de chá verde, que tem cafeína, ao contrário, você vai desidratar. Porque a cafeína tem essa propriedade, ela é boa, um certo aspecto, mas ela demais, ela acaba ajudando na desidratação também. Doutora, tem uma outra pergunta aqui. Se a senhora pode explicar sobre o jejum itinerante. Perdão. Eu sou cego. Então eu ainda tenho que ler a pergunta na tela do celular. Aí minha vista embaça. Então, explicar sobre o jejum intermitente, benefícios e malefícios. Adoro esse tema. Ontem eu publiquei no meu Instagram uma série falando de jejum intermitente. Jejum não é dieta, tá, gente? Então que fique bem claro. Jejum é uma prática que as pessoas fazem há muito. Para pagar a promessa, na maioria das vezes. Também, por exemplo, os orientais, eles praticam jejum, porque o que acontece? O jejum ele tem benefícios para o nosso organismo, pode servir de estratégia para emagrecimento, sim, ok? Mas ele não serve para todas as pessoas. Então, o que acontece? Indivíduos que têm hipoglicemia, a glicose, que é o açúcar do teu organismo, ele baixa muito, e aí a pessoa tem mal-estar, pode ter desmaio, pode ter tontura. Em situações muito severas, se não tiver pronto atendimento, pode chegar em coma. Indivíduos que são diabéticos tipo 1, que usam insulina. Todo indivíduo diabético tipo 1 usa uma insulina que regula. Tem 16 horas, tem de 24 horas. Quando a gente fala nessas horas, a gente inclui as 8 horas de sono que você dormiu. Tá. Ok? Ele tem benefícios para quem é resistente à insulina, ele tem benefícios para quem tem diabetes tipo 2, ele tem benefícios para quem precisa perder peso rápido, ele tem ele promove o que a gente chama de autofagia. O que é a autofagia? A autofagia é assim, nossas células, elas estão sendo renovadas constantemente. Toda aquela célula que ela está defeituosa, não presta mais, o nosso corpo tem que eliminar. Porque senão essas células ficam ali, gera muito radical livre e pode até causar um câncer, ok? Essa autofagia, ela elimina essas células que já não estão, o nosso corpo não precisa mais. Então ele traz benefícios para a saúde, sim, e para a estratégia de emagrecimento com orientação de um profissional. Eu adoro. E vale lembrar, né? Vale lembrar também, né, doutora, que a senhora falou tanto sobre essa questão dessa pessoa estar com todos os índices de vitaminas
adequado, né? Porque se não estiver, pode sofrer um problema sério também, né? Pode ter hipovitaminose, mas vamos pensar que um indivíduo que precisa emagrecer, ele se deu bem com essa estratégia. Não tem problema, porque aí a gente faz a suplementação dessas vitaminas. Porque assim, quando a gente faz uma avaliação, a gente prioriza aquilo que é o mais grave no momento. Eu vou dar o exemplo da obesidade. Então, a pessoa está com obesidade mórbida, com pressão alta, diabetes tipo 2, tomando vários remédios descontrolados ao longo do dia. Então, a gente precisa muito que essa pessoa emagreça. Então, assim, se ela se der bem com o jejum intermitente, a gente pode usar de estratégia? Podemos, mas a gente vai ter que pôr as vitaminas para suprir aquilo que ele está deixando de consumir ao longo do dia. Eu estou de jejum intermitente, gente. Ontem eu fiz 16 horas e hoje eu vou fazer 16 horas de novo. Por quê? Porque eu quero incentivar os pacientes a emagrecerem sim nessa quarentena, porque assim, já engordei 4, já engordei 6, já engordei 10, não pode. Então assim, mas eu já tomei todas as minhas cápsulas, já tomei ômega 3, já tomei complexo B, já tomei todas as minhas vitaminas que eu preciso tomar por dia. E claro, sendo eu nutricionista, funcional, claro que tudo que eu reponho pela dieta que eu estou fazendo e pelos meus exames bioquímicos. Claro. Doutora, eu queria que a senhora deixasse aí uma dica para o pessoal que está em casa do que fazer nesses dias, então, né? Quem ainda não conseguir ir numa nutricionista, qual a dica que a senhora dá para as pessoas que estão em casa para ter essa alimentação mais saudável, ter esse incentivo e iniciar, né, de fato, essa alimentação saudável e reforçar aí o sistema imunológico para esse período de pandemia que a gente precisa estar bem saudável para passar por isso tudo logo? Uma dica que eu dou é você seguir conteúdos de qualidade, porque nós temos conteúdos de qualidade, sim. Eu tenho uma página no Instagram que eu alimento todos os dias com conteúdo de qualidade. Nós estamos fazendo avaliação nutricional online, então a gente já tem toda uma equipe. Se precisar fazer exame, a gente tem laboratório parceiro que vai na casa da pessoa. Enfim, dá para fazer sim, dá para se cuidar sim. Estou sem dinheiro porque estou sem trabalhar, porque é algo que acontece sim. Eu acho que é bacana acompanhar, promove uma sensação de bem-estar também, vai diminuir a ansiedade também, e vai ter uma queima calórica mais acelerada e vai ajustar, vai fazer uma diferença muito grande no processo de emagrecimento. Então, assim, ajustar a alimentação, equilibrar essa alimentação. Então, por exemplo, você está acima do peso, não pode fazer uma avaliação. Experimenta pelo menos diminuir metade do que você está comendo todos os dias para ver se você não vai emagrecer. Entendeu? Uhum. Faz aquela regra assim, eu não posso sair da mesa me sentindo saciado, eu tenho que sair da mesa sentindo um pouquinho de fome. Faz. Se você está acima do peso, precisa emagrecer, você se conhece, você sabe tudo o que você está fazendo. Então experimente. Isso aí, a gente... 50 minutos de entrevista com a doutora, são 11 horas e 58 minutos agora. Eu acho que foi muito esclarecedor. E, doutora, a gente gostaria de fazer um novo convite para que a senhora possa participar novamente com a gente na próxima semana, falando sobre esse tema ou algo que se encaixe dentro dele, para a gente poder passar aqui mais informações para as pessoas, até porque o programa praticamente terminando e a gente manteve o índice de audiência que a gente fica acompanhando aqui muito bom. Então tem muita gente assistindo a gente e a gente fica muito feliz por isso. Então a senhora está convidada a voltar na próxima semana. Adriano, eu agradeço o convite, eu estarei com vocês novamente. Isso me deixa muito feliz, porque assim, uma preocupação muito grande minha era como que eu poderia ajudar as pessoas neste momento, né? E assim, a informação, ela é muito importante. Eu falei, já sei, eu posso ajudar as pessoas passando conteúdo, informações esclarecedoras e ajudando no máximo que elas puderem. Então assim, a gente já correu, fez parceria com o laboratório, que vai em casa, tudo equipado, a gente fez, enfim, a gente deixou tudo certo para que a gente continuasse cuidando das pessoas. Bacana. Mas a informação, para aqueles que não têm acesso, para pagar uma consulta, mesmo que seja online, a consulta online ela é mais barata.
Então, assim, mas tem pessoas que não têm essa condição. Claro. Poxa, se você tem uma informação, o Claro. quanto ajuda essas pessoas. Claro. Então, assim, eu tenho muito prazer em falar de alimentação, Que de bom. nutrição. E, assim, quem assistiu pode sugerir também temas. Sim. A gente faz esses temas. Isso. Tudo bem? Claro, com certeza. Tá bom. Muito obrigado mesmo e que bom ver que a senhora pensa dessa forma, que a gente pode ajudar, todos nós juntos podemos ajudar muitas pessoas. Vanessa, mais alguma pergunta? Não? Não, da minha parte Tá bom. Tá tudo Então, ok. tá bom. Muito obrigada, viu, doutora, mais uma vez pela sua dedicação, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada eu que agradeço. Foi um grande prazer de verdade. Obrigado, doutora. Bom dia para a senhora. Obrigado mesmo. Ótimo dia, excelente dia. E um excelente dia para quem nos deu audiência também. Tá certo. Obrigado, muito Obrigada. obrigado. Um Obrigada. abraço. Outro, assim, bem grande.